Seguimos aqui nas homenagens a Zagallo, relembrando grandes momentos dele que foi técnico, jogador, coordenador técnico. E para isso a gente conversa agora com o Tino Marcos. O Tino Marcos tem aí uma longa trajetória na cobertura esportiva, trazendo informações para a gente sobre a seleção. 8 Copas do Mundo no currículo, por mais de 30 anos nessa cobertura da seleção brasileira e conheceu o Zagallo de perto. Tino, muito bom te ter aqui com a gente para trazermos um pouco dos motivos que levam a Zagallo a ser essa referência no esporte. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Muito bom dia a você, bom dia a todos na CNN. Realmente um dia de muita emoção, um dia muito especial para muitas gerações, né? Um homem que viveu tanto e tem uma biografia tão rica, realmente marcou a vida de muita gente ao longo dos anos. Então a gente vê desde depoimentos de pessoas jovens, como agora a gente viu na entrada ao vivo, lá no velório, um rapaz, vamos dizer assim, de 30 anos, até os mais antigos que jogaram com o Zagallo, estão comovidos com a falta dele, realmente mexe com todos nós. Eu, como você disse, sou muito grato a ter tido uma estrada longa, né, na cobertura da seleção brasileira e ter tido a grande oportunidade, a felicidade de conviver, né, por muitos anos, por bons anos, com uma lenda como do tamanho de Zagallo, conviver de perto, de ter inúmeras passagens com ele. Então, é só gratidão por tudo aquilo que não só que ele representou para o país, né, que ele representou para o futebol brasileiro, mas gratidão também ao homem, à pessoa que sempre esteve disponível, sempre com uma gargalhada muito gostosa, sempre com um bom humor, também muito reativo, né? O que é muito bom para os repórteres, a gente cutucava e ele atendia aos cutuques devidamente. Então, realmente saudade disso tudo, a gente revendo tanta coisa linda da vida desse homem, é mais do que merecido, é um orgulho do Brasil e a gente só pode dizer obrigado ao Zagallo, que já sabemos, ele é eterno. E, Tino, quando você fala nesse Zagallo reativo, é inevitável a gente lembrar daquela frase super famosa. Tenho certeza que todo mundo, quando fala de Zagallo, vai lembrar. Vocês vão ter que me engolir. E quem fez a pergunta que levou a essa reação do Zagallo? Foi o Tino Marcos. Conta pra gente qual foi o contexto daquela pergunta. Literalmente, Tino, o que você perguntou para ele ali? Então, a gente estava no final terminando a Copa América de 1997, o Brasil tinha vencido o título em La Paz, né? Uma vitória improvável sobre a Bolívia, porque lá eles são muito fortes, a quase 3.700 metros de altitude, né? O impacto físico é muito grande para os jogadores e para todos nós, né? Quem está lá sente no mínimo uma dor de cabeça, alguma tontura e tal. E o Brasil tinha acabado de conquistar o título, aquela euforia toda em campo, e ele ali no campo, ele me parecia muito arroxeado, assim, sabe? Ele estava muito... Eu fiquei até meio preocupado, assim, será que está tudo bem com o Zagallo e tal? Todo mundo fica um pouco atento ali naquela situação, né? Ainda mais ele, que já era uma pessoa idosa, né? E aí eu cheguei nele, assim, educadamente, digamos assim, falei, Zagallo, dá para falar? Tem condição? E ele, dá para falar, quero falar. E aí ele desgruda o olhar para o repórter e mira na lente da câmera e manda aquela frase que acabou sendo antológica, né? Ele mesmo se divertiu muito depois com a repercussão que aquilo ganhou e se tornou algo até simpático, né, ao longo dos anos, mas era realmente uma reação de alguém que não levava para casa realmente. O Zagallo sempre foi assim, o que para nós assim, né, o tornava um personagem muito rico, muito legal, muito interessante. E, Tino, essa frase, ela ganhou toda essa proporção, ficou aí uma frase que marcou a trajetória do Zagallo. Mas você, como teve uma convivência muito próxima aí com o Zagallo, nessas coberturas da seleção brasileira, quais foram as outras situações ou frases que podem não ter ganhado tanto destaque, mas que te marcaram? Carol, eu vou contar um episódio pequeno, mas que reflete bem o que é o Zagallo e a alegria dele de viver, de falar, enfim, de não ser uma estrela. A seleção tinha jogado em Salvador, a gente estava em Salvador e o jogo, claro, acaba meia-noite, 1h da manhã, eles quase não dormem nessa noite, a noite é muito longa. E aí
a saída para o aeroporto era no outro dia, tipo 6 e pouca da manhã. E aí desce o Zagallo, uma cara muito amassada, né? Sei lá, 2 horas de sono, sei lá o quê. E aí eu tinha uma pauta o jornal Hoje, que era sobre gravatas. E aí pô, a gente quer saber se o Zagallo usa assim, se o nó é assado e tal. Meu Deus, falei, Zagallo, se desculpa ele saindo para o aeroporto, eu não queria incomodar, mas será que eu posso fazer uma pergunta aqui sobre hoje, agora? É sobre gravata, não tem nada a ver com jogo. Gravata essa hora? Desculpa, Zagallo, se você não quiser, não, vamos lá, prepara aí que vamos lá. Então, assim, eu nunca esqueci aquele pequeno episódio, assim, né, que ele sempre tinha uma atenção. Às vezes ele tinha um jogo, um adversário da seleção brasileira que ia acabar às 11 da noite, aí o pessoal pedia a ele, Zagallo, dá para você vir aqui depois do jogo da Argentina, sei lá, para a gente comentar o jogo, falar? Ele aparecia lá para os jornalistas às 11 e tanta da noite para ficar na resenha, na conversa e tal. Então, assim, a gente só pode sentir realmente gratidão por um personagem assim tão maravilhoso, né? Um personagem tão rico, com a biografia tão maravilhosa. E você já traz para a gente, Tino, algumas características de Zagallo nessa convivência. Você já viu outros técnicos atuarem. Qual que seria aquele grande diferencial do Zagallo, na sua opinião? Olha, Carol, eu acho que o que diferencia dos demais é essa ligação absolutamente única dele com a seleção brasileira, né? Eu acho que não houve na história quem obtivesse mais glórias com a seleção brasileira, realmente não houve ninguém que tenha sido 4 vezes campeão do mundo em diferentes funções, nem em qualquer outra seleção, e é realmente resultado de um amor, de uma relação passional, algo assim que era da essência do Zagallo, né? Eu até brinco dizendo que o vocábulo amarelinha deveria ser um vocábulo zagaliano, deveria pertencer a ele, porque ninguém tratou melhor essa palavra do que o Zagallo, com esse amor à seleção brasileira. Então, se a gente tem hoje a seleção brasileira como uma instituição até que está desgastada nos últimos tempos, mas que é enorme em sua história, né? A única seleção com 5 títulos e que orgulha, somos o país do futebol, a gente deve ir muito a esse cidadão, né, que, como jogador, reinventou o futebol um pouco, trazendo uma novidade. Ele que não era um artista da bola como Garrincha, como Pelé, como Didi, tão virtuoso assim, mas inteligentemente soube dar uma contribuição tática que permitia a esses outros grandes jogadores brilharem, como foi em 58 e 62. E depois, em 70, entregou ao mundo a seleção mais encantadora de todos os tempos. Então, realmente não há o que se dizer, né? E, Tino, ainda na linha das curiosidades do Zagallo, a gente sempre fala aqui da superstição dele com o número 13. Inclusive falamos, Zagallo eterno, tem 13 letras e é por isso que a gente vem repetindo tanto aqui, dando gás a essa superstição de Zagallo. Onde você conseguia ver essa superstição dele também no dia a dia, nessas coberturas da seleção brasileira? Também tem alguns outros fatos curiosos, outras superstições que te chamavam a atenção? Eu acho que muitas vezes a superstição se confunde com a fé, né? Com manifestações que são vistas como superstição, mas que podem também ser atribuídos a um ato de fé. O que ele fazia sempre é ter no bolso dele um santinho, um Santo Antônio, né? Sempre carregou com ele um Santo Antônio. Então, vira e mexe, ele tirava aquele Santo Antônio, dava um beijo, fazia uma pequena oração e a vida seguia. Então, já vi o Santo Antônio cair e ele ficar procurando no campo. Então, essa relação sempre teve. Então, muita gente dizia, e eu vejo até no noticiário internacional, muita gente atribuindo a relação com o santo como superstição. Na verdade, era uma relação de fé. Aí cada um entende como achar melhor. Quer dizer, ele via naquele símbolo algo que o fortalecia desde sempre, se casou no dia de Santo Antônio, a mulher dele, a dona Alcina, era muito devota de Santo Antônio, e ele também. Então, ele atribuía aquilo uma força, né? E aí, como o dia de Santo Antônio é 13, né? Isso começou, as pessoas começaram a brincar com ele com isso, e ele foi sempre aceitando, ele adorava fazer as brincadeiras com 13 letras e tal. Ele sempre foi muito midiático, né, Carol? Acho que de uma maneira intuitiva, mas muito midiático. Um profissional do futebol
um técnico de seleção que entendia que não bastava a ele ser genial dentro das 4 linhas, mas que ele precisava também falar ao Brasil, ser um meio de comunicação entre aquela instituição e o povo brasileiro. Ele sempre entendeu isso. E eu acho que isso é uma característica muito importante para qualquer técnico da seleção, assim como um governador. Ele precisa do executivo dele, mas também precisa dizer para o seu estado, para a sua população, o que ele está fazendo, né? Então, acho que o Zagallo entendeu e deixou esse legado para alguns que conseguiram aprender. Outros não conseguiram, não tiveram a mesma empatia com a torcida brasileira. Tino Marcos, muito obrigada por estar com a gente nesse momento de homenagens a Zagallo, nos apresentar um pouquinho mais sobre esse gênio do esporte, essa lenda do esporte. Até uma próxima, Tino. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns a vocês pela cobertura. Tudo de bom.